Bom dia, pessoal. Essa obrigação de impor o casamento no cartório é um capricho. É um capricho. Eu tenho alguns assuntos que eu quero voltar a tratar e sempre estou em dúvida se devo voltar aos vídeos antigos, mas eu decidi fazer o seguinte: eu vou ouvir o vídeo. São 2.000 vídeos que o Braz derrubou. Os, cap, os Então derrubaram o vídeo e, ao invés de colocar aquele vídeo de volta, eu vou regravar com um linguajar mais atualizado, porque muita coisa aconteceu, tem muita coisa que está fora de contexto. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar os temas de uma maneira mais real, de acordo com o que eu também evoluí junto com vocês. Muitos também que estão aqui, que acompanharam o primeiro canal, eu tinha mais ou menos uns 30.000 inscritos, mas não quer dizer nada. Quem quiser conhecer a verdade e a realidade poderá assistir nesse canal, só que eu vou falar então de maneira mais atualizada. Por isso que alguns assuntos serão repetitivos para alguns, mas ele vem com mais conhecimento, porque nos últimos 2, 3 anos, na minha advocacia, eu aprendi muita coisa nova. Como advogado, como profissional, aprendi muita coisa nova e vou transmitir para vocês. Eu não sei se eu vou falar a palavra seriado, pode ser que eu faça uns 5 vídeos sobre o assunto casamento. Mas agora, nesse momento, eu quero falar dos aspectos jurídicos, aspectos legais. Aspecto legal quer dizer visão jurídica, visão de lei, legal de lei. E eu falo assim que é porque tem muitas pessoas simples que assistem esse canal e que não têm acesso a um vocabulário mais sofisticado. Eu falo, as pessoas falam que o advogado fala difícil. Então, no meu trabalho, se você vê eu conversar no meu trabalho, você não vai reconhecer praticamente eu. Eu sou uma outra pessoa do meu trabalho. Eu tenho outro comportamento, eu me visto diferente na atuação do meu trabalho e falo linguajar jurídico, né? Um linguajar muito peculiar da advocacia. Mas o objetivo desse canal aqui é transmitir conhecimento, e como a maioria absoluta é um público leigo, então eu vou também conversar com uma forma de falar mais simples, tá? É como se eu estivesse começando do zero o primeiro canal. Quando a gente chama uma pessoa de leigo, não quer dizer que você está chamando uma pessoa de ignorante, não é isso. Leigo é aquele que não é profissional na acepção jurídica da palavra, tá? Ah, mas eu conheço a lei. Então você pode conhecer a lei, mas na hora de aplicar a lei não é só a lei. A lei que as pessoas devem conhecer chama-se direito material. A matéria. É proibido isso, pode ser feito aquilo. Se for feito assim, o prazo é tal. Isso é direito material. Tá? Isso está acesso para todas as pessoas comuns. Agora, como aplicar esse direito? Então ele entra numa outra regra. Esse direito material, ele passa a ter um tratamento jurídico processual. É o direito processual. O direito processual é como você se dirige ao juiz, como que você postula diante do magistrado. E só o advogado tem essa prerrogativa para pedir, postular, se manifestar, arguir, requerer, combater, debater diante do Ministério Público e do Poder Judiciário, do magistrado. Então, às vezes você lê uma lei, mas na hora de aplicar ela, é de difícil complexidade. O advogado ele tem que ter um conhecimento, de preferência,
em termos de processo, ou até mesmo da matéria, até um pouco mais adiantado do que o juiz. Porque como é que você vai combater uma decisão de um juiz se você não tem conhecimento de entendimento de tribunais superiores? É muito difícil advogar. Muito difícil. Então, o que acontece? A congregação, ela tem o seu corpo jurídico para tratar assuntos da igreja. Eu entendo, como advogado, que o que deveria haver uma sanção disciplinar, uma punição disciplinar diante do povo, é quando a atitude do povo, a atitude da pessoa que frequenta a igreja, ela prejudica a igreja. Essa é a visão do Ministério da Reforma que eu fundei em 2001. A minha visão é essa. Tem outras pessoas com outras visões, eu respeito. Não vou dizer que os outros estão errados. Eu estou falando como profissional qualificado, pós-graduado, sou advogado pós-graduado. E tenho um escritório de advocacia com vários advogados. Então, eu tenho a prática processual. E tem muita coisa que você fala que é lei ou que a lei é assim, que na prática não é como você pensa. E a congregação, como estava dizendo, ela tem os advogados para pleitear diante do Poder Judiciário questões de direito tributário. Por exemplo, reivindicar a isenção do IPTU, entre demais questões de usucapião, questões de terreno, questões jurídicas da igreja, aquilo que se relaciona à igreja. Os advogados, muitas pessoas até combatem os advogados da congregação e dizem que os advogados da congregação eles são pagos com dinheiro da Irmandade. Veja, o que é pago com dinheiro do povo, da Irmandade, são custas processuais quando tem custas processuais. Geralmente os advogados da congregação trabalham por voluntário. Trabalho voluntário. Mas tem advogados que tem que cobrar, isso é normal. E qualquer despesa vai ser com o dinheiro do povo, claro. Mas assim, quando você processa um ancião e você não processa a congregação, o dinheiro que vai ser pago ao advogado, ele é pago pelo réu, pelo ancião, não é pela igreja. Então seria injusto eu ver o povo falar isso contra a congregação e não me manifestar vendo que está sendo injusto. A gente tem que ser imparcial naquilo que é certo e naquilo que é errado. Então essa suposta discriminação, o pré-julgamento diante dos advogados que defendem a congregação, que representam a congregação, é de certa forma injusta. E é claro, se você vai pagar alguma custa processual, eles pedem justiça gratuita e geralmente é concedido. Seria injusto eu não me manifestar e dizer que não é bem assim. Nós pagamos o advogado para nos processar. Não, o advogado da congregação ele só atua quando você, numa ação judicial, você traz como réu o ancião e a congregação como instituição. Aí eles têm que se manifestar. E aí eles podem até defender todas as partes. Então seria uma acusação injusta. Ou uma crítica injusta. E essa questão, quando a congregação ela trata dos assuntos religiosos em relação à igreja, ela tem esse direito de criar suas doutrinas. Até mesmo sanções disciplinares, quando não há a agressão à Constituição Federal Brasileira. Nenhuma norma da igreja pode prejudicar ou tirar o direito de uma pessoa. Então é importante que você guarde essa informação para você entender tudo que eu vou falar daqui para frente. A obrigação de casar no civil, ela é uma desonestidade. Os anciãos não estão sendo corretos, não estão sendo leais com as pessoas que teoricamente não conhecem a lei na congregação. Porque eles vinculam o que eles entendem da lei à aceitação divina. Para você estar bem com Deus, você tem que aceitar uma série de caprichos divinos.
e caprichos ministeriais. A imposição da pessoa casar no civil, no cartório civil, é um capricho, é um mero capricho. Custa dinheiro, muitos não têm dinheiro para essas taxas, muitos da congregação, para vergonha da idolatria de vocês, acabam participando daqueles eventos onde casa num dia 1000 casais. Então, de casa de pessoas de todas as religiões. Aquele atendimento jurídico, né? Vai numa cidade, a pessoa se inscreve para ser um casamento grátis num dia só. Todo mundo casa. Muita gente vai até de vestido de noiva e terno, tudo bem arrumadinho. E é um juiz de paz. Só que a pessoa não casou porque não tem dinheiro. Não casou porque não tem dinheiro. O que a congregação faz? Proíbe a pessoa se batizar. E ela não pode ter um cargo na igreja, se ela não casar no civil. Para os idólatras, porque geralmente idólatra não entende nada. Dificilmente, embora exista advogado idólatra também. A gente sabe que dentro da congregação tem advogados que escondem a sua carteira de advogado na hora de falar amém para as coisas e questões e atos inconstitucionais dentro da igreja. Até crimes em flagrante que o advogado tinha o dever de dar voz de prisão. Um flagrante crime de discriminação contra a mulher. Se o crime é em flagrante, o advogado tem o dever de dar voz de prisão. Denunciar junto ao Ministério Público. E os anciãos são desonestos na medida que eles falam que Deus tem essa exigência. Primeiro, no tempo de Jesus, ninguém casava no cartório. Era uma lista de nomes feita no Tribunal de Roma. Não era cartório registro civil. O cartório no Brasil foi inaugurado 25 de abril de 1874. Foi o primeiro que começou o sistema cartorário no Brasil. Aí tem o registro civil, registro de certidão de nascimento e certidão de casamento. Então, naquele tempo, 1874, era até 1900, tem várias mudanças, mas principalmente até 1972, quando veio a lei do desquite. A pessoa efetivamente era casada se fosse feito um casamento no registro civil, certidão de casamento emitida pelo cartório. Isso era lei. Quando a congregação começou em 1910, 1928, 48, 60, 70, a lei era muito rígida com relação a divórcio, a divórcio e casamento. Então o casamento, ele só era casamento se fosse casado. E as pessoas falavam que existia o amigado. O que é amigado? Duas pessoas que se gostam, vivem junto, mas não são casados. Como não são casados, estarem amigados configuraria teoricamente a fornicação, que também é uma invenção. Fornicação é uma invenção, não existe fornicação. É uma invenção. Aos fornicários não herdarão o céu. Então, fornicários, na realidade, tem relação com crime sexual. Na época, teve épocas, culturas que fazer sexo antes de casar era crime. Hoje não é crime, então não existe fornicação. Fornicação está relacionada à prostituição, está relacionado a crime sexual. Por exemplo, você fazer sexo dentro do casamento à força, eu entendo como fornicação, por quê? Porque é crime. Você não pode forçar a tua mulher a fazer sexo com você na base da marra, da violência psicológica. Porque o sexo à força ele configura estupro marital, violência sexual marital, violência contra a mulher. Obrigar a mulher a fazer sexo quando ela está em dia de reserva, né? Então, como eles não eram considerados casados, eram amigados ou amaziado, o amaziado ou amigado
é quem não casava e morava junto, formava uma família, mas não era casado no cartório civil. A lei não admitia isso como casamento. Então, como as pessoas eram amaziadas, se uma das partes morresse, a parte sobrevivente não teria os direitos previdenciários, direitos sucessórios, como herança, inventário, bens patrimoniais, em direito à relação a que morreu. Então eles viviam 20 anos amaziados ou amigados, e quando o homem morria, a mulher não tinha direito sobre aqueles bens. Ela não podia buscar no Estado. E quando você casa no cartório, você está casando diante do Estado. Por quê? Aquele juiz de paz do juiz do cartório civil, ele está sob investidura estatal. Então você, não é que você está casando diante do juiz. O juiz, na realidade, a pessoa que está ali, ele não é nada, assim, teoricamente falando. Ele está investido. O juiz, quando ele está com a toga, né? O advogado é beca, o juiz é toga. Que está com a toga preta, não quer dizer que o juiz está de toga preta, não é isso. É que aquele magistrado, que é a pessoa do magistrado, ele está sob investidura do Estado. Aquela toga do Supremo Tribunal Federal que você vê na televisão, aquela capa preta não é uma vaidade, é um símbolo, é um rito, é um ritual, aonde o poder daquela pessoa não existe. O que existe é o poder do Estado. Então ele está investido do poder do Estado, sob essa investidura estatal. Porque o Estado ele tem as leis e a sua complexidade, o seu poder, mas ele não tem vida própria. Quem é que dá vida própria para o poder do Estado? São os concursados e alguns cargos políticos. Então você dá vida ao Estado. O Estado precisa agir. Então as pessoas, por exemplo, o policial, ele está investido de autoridade, investido de poder de polícia, mas aquele poder não é dele, é do Estado. Então o Estado, ele não reconhecia o Estado democrático, e da realidade não é democrático, né? Na época era Estado militar. Nós tivemos democracia, você pode dar, era Vargas, nós tivemos a autoridade militar, né? O poder militar, enfim, mas de qualquer forma era o Estado. Militar, democrata, não importa o regime, era o Estado. É o poder do Estado. E quem preenche os cargos estão investidos. E não havia o reconhecimento por lei destas pessoas, ainda que eles ficassem teoricamente amaziados ou amigados, com a intenção de viver para sempre juntos. Por quê? Porque a outra parte no divórcio não dava o divórcio, que era quem? Era o homem. O divórcio dependia da vontade do homem. Antigamente a mulher tinha que pedir autorização para divorciar. E o homem falava, não assina o divórcio, não assina o desquite. Não era divórcio, tá? Era desquite. Como o homem não assinava o desquite, então a mulher, mesmo morando fora de casa, vivendo já separada, ela estava com o vínculo matrimonial estabelecido. Não se rompia o vínculo matrimonial. As pessoas moravam separadas, mas o vínculo matrimonial existia. É o que eu vou falar no próximo vídeo novamente, sobre a lei do desquite e a lei do divórcio. Nós estamos na lei do divórcio, a congregação aplica a lei do desquite. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Então as pessoas viviam... Então o que aconteceu? A mulher não conseguiu a carta de divórcio. Porque com isso, o canalha do homem, na realidade, né, o que ele fazia? Ele ficava com a guarda do filho, ele ficava com os bens materiais, a mulher não tinha direito à guarda, ele não precisava dividir o patrimônio. A herança da mulher era o homem que administrava, ele podia vender e acabar com o dinheiro. Não é que nem hoje. Então existe uma confusão. A congregação, através do seu conselho de anciãos, que inventam leis, eles pegam algumas leis e eles falam, essa lei aqui, nós vamos aplicar uma lei que já foi revogada. Aqui nós vamos aplicar uma lei que não existe. Aqui nós vamos obedecer a lei. Aqui nós vamos obedecer a lei, por exemplo, taxa única. Não pode. Mas aí eles falam assim, mas não pode porque mudou a lei.
Não, não é que mudou a lei. Já existia taxa, lei que proibia. Já era proibido circular taça única da boca de 500 pessoas. Já havia lei, é que eles não cumpriam. É que agora estava na televisão e o Ministério Público, através da polícia, invadiu os templos. Foi por medo, não foi por respeito à lei. A congregação não respeita a lei. A congregação faz fachada, pavão. Pavão jurídico, para enganar trouxa. Pessoas esclarecidas não tem como ficar na congregação. Se você está na congregação, porque ou você não é esclarecido, ou você é idólatra, ou você faz parte dessa escória da sociedade. A escória. Quem é contra a lei é quem porque assim, quem não obedece à lei já é um problema, já é um criminoso. Quem não obedece, quem não obedece é anarquista. Quem enfrenta a lei é criminoso. E quem ignora e quem combate diz que quem está dentro da lei está fora da vontade de Deus. E quem está fora da lei, mas obedece um ancião, está dentro da vontade de Deus, esse daí é uma escória da sociedade. Teria que ser extraditado lá para a Antártica, ficar gelado lá. Isso vocês são bons, o coração de vocês é bem gelado mesmo, vocês vão se dar bem lá. Vocês têm extraditado para outro lugar. Então vocês fazem parte, vocês não fazem parte da sociedade moderna. Vocês fazem parte de um povinho especial, separado de boas obras mesmo, na visão de vocês. Vocês são um povinho exclusivista. Vocês fazem parte dessa escória. Escória, sabe, que são inimigos da pátria, são traidores da pátria, tanto o ancião quanto você que dá dinheiro para o ancião. Agora, a partir do momento que você tem conhecimento e você finge que não entendeu, você é um estúpido, você é um ignorante, você faz parte de um sistema canalha, de pessoas que não têm valor como brasileiro, traidores da pátria, que não pode sequer ser chamado de cidadão brasileiro. Porque se você é cidadão brasileiro e você é contra as leis, agora se você é contra uma lei e você vai se candidatar na política, você vai entrar num partido político para combater uma lei que você acha injusto para toda a sociedade brasileira, é uma coisa. Agora você falar que você quer mudar a lei só para o povinho da congregação, nojento, então você faz parte de uma escória. Mas como eu já fiz parte dessa escória, e eu agora tenho essa minha libertação, como muitos que estão aqui me ouvindo e que vão comentar aqui no canal com educação e alto nível, não sou eu, os mestres e maestrinos da reforma, mestras e mestres da reforma. Prestar muita atenção nos comentários. Todos que estão vindo combater a gente, eu estou tendo a elegância de excluir do canal para que eles se sintam mais à vontade no canal deles. Às vezes a pessoa fica um pouco nervosa, fica inquieta, vem aqui, comenta e combate, xinga, ofende. Alguns eu jogo para a arena lá da comunidade, para o pessoal, né, passar no corredor polonês da reforma. E outros eu já bloqueio do canal, uma forma elegante de pedir para ele, fica lá no seu chat bloqueado lá no outro lugar. Entre dois chats bloqueados, já que a conversão bloqueou você, eu vou bloquear também, né? Entre dois chats bloqueados, eu vou lá no chat deles, é mais gostoso. Então, a lei não reconhecia. Então, como eu estava falando, o Estado está diante do Estado. E como você está diante do Estado, o Estado garante os teus direitos. Quando você morre, a parte sobrevivente tem direitos. Quem que rege isso? O Estado. Se você tem um divórcio, quem que vai reger essa partilha? Ou é amigável, ou é o Estado. Por quê? Você casou diante do Estado, você pagou taxas e custas no cartório, uma parte é do cartório, uma parte é do Estado. E o Estado vai trabalhar na luta, vai defender o juiz, Estado-juiz. O Estado-juiz é o poder judiciário, é um dos três poderes. O Estado-juiz não vai permitir que você sofra prejuízo e litigância de má-fé de alguma das partes. Se você morrer, ou a sua mulher, o viúvo, a viúva vai receber a previdência social, previdência, né, a aposentadoria, a pensão, o Estado vai tutelar isso. Quando você faz as coisas diante do Estado, o Estado te protege, teoricamente, dos abusos e garante os seus direitos. É essa a premissa estatal, jurídico-estatutária. Você casa diante de um juiz, porque o cartório ele tem um juiz de paz, não é juiz togado, que é o juiz concursado. O juiz togado não é que veste toga. O juiz togado é o que é concursado e a toga é investidura, é um símbolo só. Agora, aquele juiz do cartório não é um juiz togado,
Ele é um juiz indicado pelas autoridades da cidade como pessoa de confiança e ele ganha uma pequena taxa, muito pouco inclusive, não dá para ficar rico com isso. Mas ele é um juiz de paz para casamento, ele é um juiz do cartório. E ele representa o Estado naquele momento do casamento. Quando ele pronuncia as palavras, você, perante o Estado, você está casado. Assina-se os documentos e o cartório publica no Diário Oficial aquele casamento. Então, a partir dali, você está amparado pelo Estado. Então, na época, a congregação, usando o argumento que a gente tem que obedecer às leis, e as leis, inclusive, não proibiam bater mulher, não tinha estupro dentro do casamento. Enquanto a lei ela era lá em 1960, 1970, 1950, tinha essa situação jurídica. E aí a congregação tinha acabado de passar a Segunda Guerra Mundial e estava para encher o bolso de dinheiro, pregando que o mundo ia acabar no ano 2000. De 1000 passará, 2000 não chegará. Então o pessoal, vendo a Guerra Mundial, vendo terremotos, vendo briga, vendo guerra, correu para a congregação, achando que o mundo ia acabar e encheu a congregação de dinheiro. A congregação cresceu, claro, cresceu base da mentira. Então eles pegavam a lei e diziam, olha, nós não aceitamos amaziado e não aceitamos amigado. Primeiro era amaziado, depois era amigado. O amigado ele deu uma melhorada, uma maquiagem na palavra amaziado. Aí depois... Então essas pessoas não estavam protegidas diante da lei. Então a congregação, para dizer que zelava pela lei, não, nós só aceitamos o casamento dentro da lei, que era o casamento no cartório. Estava errado? Não, estava certo. Até aí tudo bem. Acontece que a Constituição Federal Brasileira, a partir de 1988, ela corrigiu, ela delegou para o Estado, né, para os deputados, senadores, a missão de atualizar, a Constituição faz isso, atualizar as leis federais. O direito de família, que é sobre casamento que eu estou falando, divórcio, casamento, ele é um capítulo, é uma parte da lei federal civil. A gente chama Código Civil. O que é Código Civil? É um compilamento de artigos. É uma lei. Código Civil, ele é uma lei federal que tem vários artigos e capítulos. O direito de família é uma parte, é uma lei só. Nessa lei tem muitos artigos, então houve algumas considerações em diversos artigos. Antigamente não tinha lei que protegia a mulher, o ex-marido ou ex-mulher, da alienação parental, que é falar mal do ex-cônjuge para o filho, colocar o filho contra o ex. Hoje tem. Isso foi atualizado aqui na lei penal, ela tem um número, é uma lei, tem o Código Penal. Entendeu? É uma lei. Fala código, né? Na verdade, fala Código Civil, você está falando lei civil. É uma lei só. Atender disso, não. É uma lei que tem vários artigos. Que muda são artigos ou cria mudanças e melhorias. E algumas leis especiais. Então, a partir de alguns anos para cá, principalmente do ano 2000, 2002 para cá, a lei começou a verificar que essas pessoas que estavam à margem da legalidade, que era o amaziado e depois o amigado, mesma coisa, eles estavam vivendo muito tempo juntos, eles só estavam havendo uma distorção jurídica, por quê? Por causa da limitação da lei. Então, o que o Estado juiz ou o Estado lei criou? Os senadores, deputados criaram, democraticamente aprovado. Que essas pessoas também precisam de proteção jurídica. Então, como é que o Estado trata a nova nomenclatura? Não é mais amaziado e amigado. Trouxe mais dignidade para essa relação. União estável. É uma união estável. Por quê? Eles estão vivendo juntos, querem formar família. Eles têm filhos. Aqueles filhos têm direito, porque às vezes a pessoa está em união estável e ela tem uma separação. Ela se separa e tem os filhos. Essas pessoas precisam estar debaixo da lei para que o Estado juiz force coercitivamente a força, né? Coercitiva é a força. De maneira coercitiva, controle aqueles pais que não querem pagar pensão. Por quê?
Estava começando a ter muita gente que vivia junto e quando se separava achava que a lei não os atingia. Para acabar com esses atritos, esses problemas, e isso geralmente caía sempre para prejudicar a mulher, então, e também os homens também, mas mais as mulheres. Então a lei reconheceu, não como amaziado, não como amigado, mas como união estável. Dignificou a relação. Aí você assina um contrato de união estável. E para mostrar que muita gente não tinha dinheiro, inclusive. Muitas pessoas não casaram também porque não tinham dinheiro. Aí começaram a fazer, o Estado, o juiz, começou a permitir a união estável. E para não gastar dinheiro, e isso já de uma maneira mais avançada, depois avançou, é o seguinte, você não precisa fazer nem contrato. Basta a manifestação da vontade, basta que essa relação seja pública, que todo mundo saiba, não é uma coisa escondida. Se na tua rua as pessoas sabem que você vive junto, que vocês têm ânimos, vocês têm a vontade de viver juntos, formar uma família, de maneira contínua, vocês são uma família. Se um dos dois morrer, ou se divorciar, que já não tem mais desquite, vocês morrerem ou se divorciar, presume-se o casamento com regime parcial de bens. Que são aqueles que você adquire depois do casamento, excluído herança. Pode partilhar, mas tá fora. Herança não entra na partilha. Você casou com uma pessoa que ganhou uma boa herança, não vai ter partilha. E também, se a pessoa quiser fazer separação de bens, ou universal, de antes, depois, ou separação de bens, cada um paga as suas coisas, cada um sai com as suas coisas. Você pode fazer um contrato. Se você quer fazer uma separação de bens, você faz um contrato. Se você não fizer, a lei já entende como você casou, já entende, ó, você não fez nada, não quis gastar com cartório. Faz o seguinte, ó, vale o casamento civil, regime parcial de bens. E todos saem com a metade e tem o direito dos filhos, tem o direito da aposentadoria. Quando você vai estar com uma ação para divórcio, por exemplo, uma pessoa me procura, vocês são casados no civil? Eu falei, não. Quanto vocês vivem juntos? Vivemos juntos. Vivemos juntos há tanto tempo, tudo bem. Tem como provar? Tem. Ótimo. Tem testemunha? Tem. O que o advogado faz para esse casal diante do juiz? Quando você tem que definir a pensão ou mesmo uma separação litigiosa. O primeiro pedido que o advogado faz na peça é o reconhecimento da união estável, concomitantemente, combinado com a declaração de extinção da união estável. Então o juiz reconhece a união estável dentro do processo e declara extinta essa união. Nessa declaração de extinção, o juiz decreta o valor da pensão alimentícia, decreta se houve acordo, o juiz homologa o acordo dos dois, que é o melhor, ou se há uma briga judicial, o juiz julga e sentencia quem fica com o quê e quem fica com aquilo. Ou o casal fecha um acordo e o juiz homologa, ou o juiz sentencia. E se tiver filhos menores, obrigatoriamente tem que ir para o cartório. Para você ter uma união estável, e você quer desfazer a união estável dentro da lei e cobrar pensão, você tem que ir para o Poder Judiciário. O juiz reconhece a união estável, vê se é acordo, o acordo tem que passar pelo Ministério Público para ver se não vai prejudicar a criança. Se não tem filhos, o juiz homologa o acordo, vê se não tem acordo abusivo ali, as partes não podem mentir, quem mentir perde tudo, certo? Aí ele declara extinta a união estável. Casou no civil? Não. Mas e juridicamente ele tem direitos e deveres? Tem. E aquela sentença, ele pega aquela sentença, vai no cartório, aquele imóvel vai ser meu, aquele imóvel passa para o teu nome por força de decreto judicial. Então, no Brasil, hoje, a união estável ela é considerada família. Então, você não pode estar fora da palavra de Deus, gente. Aí que eu quero chegar. Vocês estão tendo essa orientação, não estou cobrando nada de vocês. Uma consulta dessa, meia hora de conversa comigo, cobra R$350, uma consulta. Tabela do AB de 380 a R$450. Não estou cobrando nada de vocês.
Passa desconhecimento para vocês. E a coisa, ela tá tão facilitada pelo Estado, para que a mulher e o homem e os filhos, que geralmente os filhos são as vítimas quando tem briga, tenham a maior facilidade possível. Você pode peticionar aqui no computador, ó, eu tô aqui na minha mesa. Aqui, ó. Aqui o computador. É que eu tô aqui, na realidade, eu tô na outra sala. Tem a minha sala de escritório, né? Eu tô nessa outra sala aqui, que é perto aqui, onde eu fico aqui. Eu tenho outra sala. Eu venho aqui peticionação pelo computador. Dá para fazer divórcio? Tem pessoas que me procuram de outros estados. Ah, eu quero fazer divórcio com moda. Tá. O que eu faço? Eu pego os documentos pelo WhatsApp, por e-mail, por WhatsApp, peticiono aqui no notebook. Se o notebook, inclusive, tá meio velho. Se quiser dar um notebook de presente novinho, bem forte, pode mandar. A gente coloca aqui, ó. Mas dá para mim trabalhar mais um bom tempo isso aqui, não tem problema. Trabalho aqui, faço a petição, vai para o juiz vê o acordo que as duas partes fizeram, homologa, sai um papel, manda o meu cliente, ó, clica nesse link aqui, pega a sua certidão. Pega a sua certidão. Tão fácil que tá. Dentro da lei. Se a congregação fala que ela preza pela lei, e a lei está assim, por que vocês, ancião, não cumprem a lei? Por que vocês colocaram barreira na vida das pessoas? Quem não é casado no civil não pode batizar. Não, o que você está falando, ancião, na sua ignorância, na sua estupidez e na sua soberba de querer saber mais que advogado, que os advogados da congregação sabem disso. Certamente eles orientaram o Ministério de Ancião. É que os anciãos acham que colocando tropeço impõe as pessoas a se tornarem mais obedientes. Será que vocês não percebem que vocês estão destruindo a alegria das pessoas, causando dor e mal-estar nas pessoas? Não teria um povo mais feliz se essa lei fosse aceita por todos? Você é casado? Sim. Ah, mas você não é casado diante do civil? É sim. União estável, você está vivendo uma vida de união estável. União estável é casamento. Casamento no civil é uma união estável. E união estável é casamento. Quem diz isso? A lei. Facilita para as pessoas economizam dinheiro. Muitas pessoas não querem casar no civil, porque é caro. E é muito burocrático ter que trocar documentos. Se você, hoje, o melhor, o ideal é união estável. E na união estável, você pode trocar de nome também. Se você fizer um contrato de união estável e apresentar no cartório e registrar no cartório, que o correto é registrar. Se você não registrar, a parte que morrer, eventualmente, se você separar, pode usar aquele documento, mesmo não estando registrado, para uma ação judicial. A pessoa vai ser intimada, outra parte. Mas se você puder registrar no cartório, registrar, não é só assinar com firma reconhecida, autenticidade de assinatura, é registrar. Chega um cara e fala, quero registrar esse contrato. Você vai pagar uma taxa. Ele tem o valor de um casamento e garante todos os direitos para ambas as partes e as crianças. Por que, ancião, você acha que uma pessoa dentro desse regime, só porque não tem a palavra casamento no civil, mas está união estável, legalmente constituída, diante do direito civil, não pode? Vocês estão gerando um problema, vocês estão impondo na vida das pessoas uma coisa que só o casal pode decidir. Vocês não podem decidir a vontade do casal. Vocês estão invadindo a área de direito privado. A intimidade e a privacidade do casal é inviolável. Vocês estão violando. Quem tem que decidir qual regime de casar, separação, união estável, casamento civil, é o casal. Por quê? Porque esse fenômeno jurídico nada afeta a igreja. As pessoas me ouvindo assim, parece normal, simples o que eu estou falando. E é. A pergunta vem, por que vocês da congregação do ministério não aceitam? Só tem uma explicação. Nesses 20 anos que eu estou trabalhando no Ministério da Reforma, minhas primeiras pregações sobre esse assunto, eu não tive um aplauso
Uma pessoa concordando comigo. Ninguém concordou comigo. 2001 não tinha ninguém pregando a reforma. Ninguém. Quando eu questionei vocês no meu primeiro ano, eu não tive audiência nenhuma. De lá para cá, 2001 para 2022 agora, meu entendimento aumentou, porque eu não era advogado, hoje eu sou. A conclusão que eu chego é que vocês se divertem com as pessoas. A impressão que eu tenho é que vocês têm prazer de colocar as pessoas para obedecer caprichos. Vocês inventaram isso. Isso aqui não é dentro da lei, isso aqui está totalmente fora da lei que vocês estão fazendo. É um crime de constrangimento ilegal público, assim, na sociedade daquela comunidade da congregação de pessoas. Vocês estão obrigando as pessoas a fazer algo que a lei não obriga. E estão proibindo as pessoas de fazer algo que a lei não proíbe. Isso é crime de constrangimento ilegal. Aí vocês não batizam a pessoa. E ao mesmo tempo que não batizam, vocês jogam terrorismo na pessoa. Quem não se batizar não tem os céus. Que vocês inventaram essa doutrina também. Vocês desmentiram Jesus. Jesus falou que ainda hoje traz no paraíso um ladrão que não tinha se batizado. E não estava de terno, ele estava de roupa rasgada, ensanguentado, cumprindo pena de morte na cruz. E Jesus falou que estaria no paraíso. Então a conversão a Cristo não tem nada a ver com o batismo na água da Sabesp. Então vocês falam que a pessoa não pode batizar. E vocês criaram um mal-estar muito grande. Por quê? Porque antes da nova lei, muitos não conseguiam a papelada porque a outra parte embaraçava o divórcio. O desquite, e no começo o divórcio também foi bastante tumultuado. Hoje você pode divorciar de forma unilateral. Eu quero me divorciar, é unilateral. Nós queremos nos divorciar, isso é bilateral, vontade das duas partes. Vontade de uma parte é unilateral, ele não quer divorciar, não tem problema. Eu me apresento diante do magistrado, faço minha declaração de requerimento de vontade, divórcio unilateral, por vontade unilateral, o juiz intima a outra parte. Se ele não for, o juiz decreta o divórcio. Vai ter que dividir os bens querendo ou não. Então nós vamos falar sobre o divórcio depois. Agora, nessa questão, vocês impediram que muitas pessoas se casassem. Vocês trouxeram grandes dores, sofrimentos para as pessoas. Muita gente cedeu à chantagem da outra pessoa para fazer o divórcio de qualquer jeito. Porque tinha que fazer o desquite, fazer o divórcio para poder casar de novo. Então muitas pessoas aceitaram perder bens para que a outra pessoa, sob chantagem, ficasse com a maioria dos bens e assinasse o divórcio, o desquite e o divórcio. Abriu mão de bens para poder sair livre e para poder casar de novo. Essas pessoas passaram dificuldades no segundo casamento porque foi forçado por chantagem do ex-cônjuge a abrir mão de bens que lhe pertenciam, ceder às chantagens para poder casar de novo no papel, para satisfazer o capricho de vocês. E vocês ainda sequer ajudam as pessoas a pagar nada. A questão é, o frequentador da congregação, ele é membro? Ele não é membro. A pessoa da congregação, ele não faz parte da igreja. Ele não é membro, não tem carteira, não tem nada, não tem registro, não tem nada. Se vocês fazem questão que as pessoas se legalizem diante do Estado como casados, por que vocês não legalizam o membro também diante do Estado Civil? Porque tem uma lei, Código Civil para igrejas, de 2000 e 2002. Código Civil para igrejas. É obrigatório o registro do membro para que ele participe de todas as decisões da igreja. Ele pode até não ter ministério, mas ele tem o direito de votar, o direito de opinar, o direito de participar e ver e contestar. Por exemplo, vocês falaram que vão pegar o dinheiro dos pobres, da piedade, e gastar com construção de templo luxuoso. Se o povo fosse legalizado, o povo podia entrar com uma assembleia extraordinária e anular essa decisão de vocês. Sabia disso? Mas o povo não tem legitimidade. Então vocês querem legitimidade do casamento da vida dos outros, que vocês não querem de registrar como membro. Então vocês são canalhas, ou vocês estão com mal de Alzheimer mesmo. Só que o mal de Alzheimer de vocês dura 20, 30, 40 anos, você não entende? Ou você tem que passar por um psiquiatra forense, assim, totalmente imparcial, e ver se vocês têm sanidade mental. Eu até acho interessante
Tem ancião aí que está tomando decisão na igreja que eu acho que seria bom vocês submeterem a um exame de sanidade mental. Porque é tão absurdo que vocês estão falando no púlpito que eu tenho minhas dúvidas se tem alguns de vocês, alguns dos anciãos mais velhos, já não está inserido na lista de pessoas que estão sob efeito de insanidade mental. Por que que para vocês a igreja tem que ser registrada tudo bonitinho para vocês? O direito de vocês, vocês lutam o direito. Jesus não questionou a questão do imposto. Jesus falou, dá César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tá. Ele foi lá e pagou o imposto. Se vocês querem seguir Jesus, por que vocês também não pagam os impostos do governo em relação à lei da igreja? Porque a lei mudou. Mudou favorável. Vocês vão e lutam. Vocês têm advogados que trabalham para vocês de graça. O que me causa espanto é que os advogados, não digo exatamente os que trabalham para a congregação, que daria conflito de interesse. Mas cadê os advogados da congregação que trabalham para o povo? Eu sou um que trabalha para o povo. Eu dou conhecimento, quando a pessoa me procura no particular, eu sempre dou um conselho. Não para contratar eu. Conselho, o seu direito é esse. Cadê os advogados da congregação para defender o povo pro bono? Quer dizer, para ajudar o povo. Vocês perceberam? Para a congregação, muitos advogados querem ser advogados. E para o povo? Não tem, né? Não tem um conselho de advogados para o povo, né? A congregação não patrocina uma sala, em todos os templos, uma salinha onde a secretaria mesmo, ó, toda quarta-feira, das 18 às 22 horas, a Irmandade pode vir usar os nossos advogados aqui para o povo. O povo dá tudo para a igreja e vocês não dão nada para o povo. Por que vocês não dão conselho para o povo? Porque se o povo ficar munido de conhecimento, o povo vai embora. Quem é que vai ficar num laço passarinheiro desse? Quem é que vai querer que sua vida seja governada por estúpidos? Quem é que vai querer ter uma vida pautada em organizações religiosas que combatem o direito civil? Se uma pessoa está contra a lei, ele não pode estar diante de Deus com a mente pura. Quem crê em Deus, Espírito de verdade, a primeira coisa, ele tem que respeitar as leis do seu país. Ele não pode pôr empecilho no direito que as pessoas têm. Porque nós temos deveres com relação a impostos, mas nós temos direitos. Nós não temos só deveres. Na congregação nós não temos direitos e só temos deveres. Vocês falam que nós não temos nenhum direito em estatuto, nenhum direito sob nenhum aspecto, em tempo algum, sob nenhum pretexto, de nenhuma espécie na igreja. Mas temos o dever de obedecer às doutrinas. No Brasil, não, meu amigo. Nós temos deveres e direitos. Vocês querem tirar esse direito das pessoas. E não é só esse, hein? Não é só esse. São vários. Então, para você que quer ter uma mente limpa para com Deus, e o ancião proibiu você se batizar na congregação, e você aceitou e está sem se batizar, o problema não é o ancião, o problema é você que é idólatra e sem vergonha. Por que você não vai se batizar numa igreja verdadeiramente cristã? Ah, quer batizar por imersão. Tem várias igrejas que batizam por imersão. Não é necessário. Mas se você acha que a sua fé exige isso de você, você vai e se batiza. Ah, não tomei a Santa Ceia porque na congregação não serviu. Então você é um idólatra, os outros sem vergonha também. Sem vergonha da fé. Não serviu a Santa Ceia ou a ceia do Senhor em outras igrejas, mas nas outras eu não vou. Então você é pior do que o ancião. Você não pode reclamar do ancião. Além de você ser pior que o ancião, é sem vergonha, é idólatra e é financiador de gente corrupta. Então uma pessoa para pegar a coleta dos pobres e desviar da cara e falar que vai fazer isso. Ó, gente, nós decidimos isso, que Deus mandou a gente fazer isso. Pegar o dinheiro dos pobres e construir templo que está precisando de tijolo e cimento, para nossos filhinhos atender lá, que nós vamos ordenar eles, tem que ser muito, muito canalha mesmo. Quer dizer que Deus toca no coração para dar dinheiro para os pobres, e Deus toca no coração de vocês para construir templo. Que Deus aqui, então são vários deuses. É que cada um tem o Deus da idolatria. Né? Vocês têm a idolatria de pisar, cagar no povo, dominar o povo, e o povo tem a idolatria de colocar vocês como ídolos e santos, estátuas que têm fôlego, né? Quisera nós que nossas estátuas fossem de gesso, que vocês, diferente do gesso do pau e madeira, vocês descem lá da tribuna de vocês, vocês vêm e matam as almas, vocês esfolam a vida, o direito das pessoas. Na realidade, não tem problema nenhum você estar com união estável.
por causa de tudo isso que eu expliquei, você está dentro da lei, amparado pela lei. Agora, se a congregação não aceita e você aceita isso, você não pode reclamar. Você está falando amém para uma doutrina inventada por caprichentos da fé. Aquele pessoalzinho caprichosinho, metidinho a besta, com ancião, só porque tem 80 anos, 90 anos, e chega lá, acha que ele, só porque está todo o tempo nesse tempo, ele é o Deus da congregação. Lembre-se que esse carinha que está jogando todos esses caprichinhos na vida de vocês, eles vão ordenar o filho deles, os genros deles, para o ancianato, para dominar a vida dos teus filhos. Eles estão se lixando para vocês. Ele nem quer saber. Se você vai deixar de ser feliz por causa do caprichinho de um ancião do braço que nem te conhece, então você é mais sem vergonha com o ancião. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Feliz 2022. Que Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe vocês, tá bom? Feliz Ano Novo da Reforma para todos.